Antes de mais nada, para a gente poder realizar esses testes no Excel, a gente precisa verificar se já está habilitado aqui na abinha de dados, a análise de dados. Se não estiver aparecendo isso daqui, a gente precisa vir arquivo, opções, suplementos, aí vai ter ferramentas de análise. O meu tá aqui em cima porque tá ativado, de vocês vai estar aqui embaixo, tá? Nesses inativos. Aqui embaixo, gerenciar suplementos Excel, a gente clica no ir e vai clicar aqui as caixinhas de ferramenta de análise e ferramenta de análise VBA, clica no OK, deve aparecer essa análise de dados. Lá no trabalho e aqui também a gente vai ter 2 testes para fazer. Teste T para 2 médias, que vai ser esse aqui, e o teste, a nova, que vai ser para essas 3 variáveis aqui, tá? Então, teste T, 2 médias, teste a nova, porque eu tenho mais do que 2 médias. Então, primeiro aqui, vocês vão ter que formular as hipóteses. Aqui é o salário médio entre homens e mulheres. Lá no Word vocês formalizam. H0, a média salarial de homens é igual à média salarial de mulheres. No H1, a média salarial de homens é diferente da média salarial das mulheres, tá? Então, tem que escrever direitinho as hipóteses. Depois, precisa fazer o teste T, que seria o segundo passo, calcular a estatística de teste. Então, a gente vem aqui, análise de dados, vocês vão ver que tem várias análises aqui, tá? A gente vai utilizar aqui esses testes T. Então, tem teste T para 2 amostras em par de médias, que é aquele teste T pareado que eu comentei com vocês em aula, que compara o mesmo indivíduo antes e depois. Aí tem o teste T para 2 amostras presumindo variâncias equivalentes, ou seja, variâncias iguais, e teste T para 2 amostras presumindo variâncias diferentes. A gente vai usar o teste T para 2 amostras presumindo variâncias equivalentes. Tem por último ali aquele teste Z, que ele é a mesma coisa que o teste T para 2 amostras, porém, a variância que a gente usa, o desvio padrão que a gente usa, é o desvio padrão da população e não da amostra, o que não é o nosso caso. Então, a gente vai pegar aqui 2 amostras presumindo variâncias equivalentes, clica no OK. A gente vai ter que selecionar os dados que a gente quer. Então, tem intervalo da variável 1 e intervalo da variável 2. Vem aqui nesse cantinho onde tem essa setinha vermelha e seleciono desde a palavra feminino até o último valor que eu tiver lá dos dados, tá? Clico aqui na setinha de novo para voltar. Vou e seleciono a variável 2, que é o do sexo masculino. De novo, desde o nome até a última linha com dados. Clico aqui nesse rótulo de dados, porque a gente selecionou o nome, né, masculino e feminino ali, e o alfa de 5%, clico no OK. Vai aparecer isso daqui, que é o nosso segundo passo, que vocês vão copiar e vão colar lá para o Word, tá? O que nos interessa dessa tabela? Nos interessa a estatística de teste, que é o valor calculado, é aquele cálculo que a gente fazia em aula. E daí a gente tem o T crítico unicaudal, que é o valor da tabela quando eu tenho só uma das caudas. O T crítico bicaudal, que é o valor da tabela quando a gente tem as 2 caudas pintadinhas ali, que a gente tem que dividir o alfa por 2. Então, no nosso caso, como o H1 é a média salarial de homens é diferente da média salarial de mulheres, então a gente tem o bicaudal, a gente vai ficar com este valor aqui. Então, a gente vai precisar, como a gente fazia lá nos desenhinhos, comparar o valor calculado com o valor tabelado. Isso vai ser o passo 3, que é definir a região crítica. Então, o ponto que a portinha aquela entre a região de aceitação e a região de rejeição, vai ser o valor da tabela, esse 1,98 aqui. Então, se fosse lá no desenho, o 1,98 seria o ponto que estaria fixado para rejeitar ou aceitar o H0. E a gente joga esse valor aqui do 0,15. Como o 0,15 vem antes desse 1,98, ele está na região de aceitação. Então, a gente aceita o H0.
Isso tudo vocês vão me escrever lá no trabalho, tá? Aí vem o quarto passo. O quarto passo é a conclusão. Então, se eu aceitei o H0, o que significa? Aceito H0, logo, a média salarial de homens é igual à média salarial das mulheres, ao nível de significância de 5%. E tá pronto o teste. Uma folhinha resolve isso pra gente. Fórmulas e hipóteses bonitinho, copia toda essa tabela e cola lá no Word, define a região crítica, que é olhando o valor da tabela e o valor calculado, vê se aceita ou se rejeita e conclui a respeito. Isso tudo vocês vão ter que me escrever lá, certo? Para o caso das 3 médias, que nesse caso aqui é média salarial de acordo com o nível de instrução. 3 médias, utilizo a nova. Então, mesma coisa, fórmulas e hipóteses. Escreve lá bonitinho no Word. H0, a média salarial é igual nos 3 níveis de instrução. E no H1, a média salarial é diferente em pelo menos um dos 3 níveis de instrução. Aí a gente parte para o passo 2, que é calcular a estatística de teste. Abinha dados, link análise de dados, e a gente vai procurar a nova. Então, a gente tem 3 anovas aqui. A que a gente usa é essa nova fator único. Clicamos aqui no OK. Aqui, ó, setinha. Seleciono os dados. Então, aqui eu vou pegar todos os dados, todas as 3 colunas que eu tenho. Se fossem 4, se fossem 5, a gente ia pegar todas as colunas. E vou até aqui o último, onde tem a variável, tá? A última variável. Não tem problema que esses espaços fiquem em branco aqui. Setinha de volta, rótulos na primeira linha, porque eu peguei os nomes, alfa de 5%, ok. Então, ele deu aquela tabela nova, que era a mesma que a gente já estava praticando ali nos exercícios. Então, a gente precisa do quê? A gente precisa do valor calculado e do valor tabelado para comparar. Lembrando, vai copiar tudo isso, copia e cola lá no Word, abaixo das hipóteses que vocês formularam, tá? Terceiro passo, comparar valor calculado com valor tabelado. Valor calculado bem maior do que o valor tabelado, certo? Então, ele está na região de rejeição, rejeito H0. Lembrando que a gente também pode fazer pelo valor de P comparado com o nível de significância, né? O valor de P aqui, ele está aparecendo 1,06, porém, tem esse E na menos 22, significa que tem 22 zeros na frente desse 1 aqui. Então, o valor de P seria 0, se a gente deixasse 4 casas decimais, né? Seria 0,000. Então, menor que o nível de significância de 5%. Mesma decisão, rejeitamos o H0. Feito isso, a gente vai para o quarto passo, que é o da conclusão. Vai lá e escreve bonitinho. Rejeito H0, logo, a média salarial difere em pelo menos um dos 3 níveis de instrução ao nível de significância de 5%. Concluiu, mais uma folhinha, está pronto o trabalho. Óbvio que lá nos dados de vocês, eu mostrei aqui, ó, o banco de dados, tá? Porque normalmente a gente tem um banco de dados assim. E já arrumei para vocês como tem que ser para o Excel, tá? Aqui também é um masculino e feminino, mas é o total de pontos na prova, tá? E aqui é o QI nos 3 tipos de formação, tá? Então, esses testes, como eu fiz ali no exemplo, vocês vão fazer aqui para os dados que vão ser do trabalho. Certo? Mãos à obra.